Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 360. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com a Ana e com o Dudu. Quase uma semana de 6 pontos, né, Ana? Se não fosse o filho do VAR... Podemos dizer que a culpa é do VAR, mas o Corinthians fez um jogo hoje muito bom no primeiro tempo, né? Parecia que ia conseguir fazer 2, 3 gols e, na verdade, depois do primeiro gol, parou de jogar, né? Não, mas calma aí, Ana. A análise vem daqui a pouco. A gente tá só fazendo a abertura do programa. Não é bagunça aqui, né, Dudu? Aqui, bagunça por enquanto, ainda é exatamente. Aqui é a defesa do Corinthians. Bagunça a gente deixa mais pra diretoria. Vamos começar falando então dessa partida que estamos gravando logo depois desse jogo, aí todo mundo nervoso ainda, com esse empate aí que eles tiraram da gente, 2 pontinhos no final. Mas lembrando que esse é um episódio especial do Dia das Bruxas, meus amigos. Falaremos aqui dos nossas bruxas, nossos fantasmas aqui, maldição rolando solta no Coringão. Fique esperto aí até o final do nosso podcast para acompanhar o especial dos Dia das Bruxas. E começa esse especial dos Dia das Bruxas com essa grande bruxa aí, que foi o Daronco, né, Ana? Mas pode continuar a sua análise, por favor. Assim, eu não acho que a grande bruxa foi o Daronco. O Daronco, pra mim, fez uma péssima arbitragem. Eu realmente não gosto dele no arbitrando. Eu acho que ele se vangloria do tamanho dele e inibe os jogadores. E, tipo, pra mim ele não tem técnica. Mas, é assim, o Corinthians fez um ótimo primeiro tempo. Foram 12 finalizações a 0. Não conseguiu chegar num gol no primeiro tempo. No segundo tempo chegou no gol e depois parou de jogar. Todas as alterações do Mano foram horrorosas. Nenhuma funcionou. Que medo é esse? O Santos nem atacava. Por que o Vera vai tomar o segundo amarelo? Deixa o Vera jogar mais 15 minutos. Se o Santos estivesse atacando, E tava bem sim. o Vera. E tava bem o Vera. O Moscardo com Renato Augusto no meio de campo não funciona. Não funciona. Os dois são lerdos, não funciona. Se você colocou o Moscardo, você tem que tirar o Renato Augusto. Não tem jeito. O Mano ainda conseguiu fazer uma alteração que era óbvio que a hora que ele tirasse o Fagner da lateral direita, não tinha ninguém pra atacar pela direita. Se eu sou o técnico do outro time e eu tenho um zagueiro, eu vou colocar 2 pontas ali em cima. O Mano chamou o Santos pra cima da gente. E pra variar, esse Bruno Mendes entrou. Pra mim, ele é um zagueiro mediano. E aí, o que foi pênalti, não foi pênalti, a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo, porque cada um aqui vai ter uma opinião. Mas ele deu o pano pra manga. Podemos culpar o VAR? Podemos culpar o VAR, mas é tapar o sol com a peneira. Pra mim, 2 pontos, claramente o gás do lixo. A gente podia ter finalmente uma semaninha de 6 pontos aí, pra 7. 7 pontos. É. 7 também não, calma aí. Calma aí. Também não dá pra roubar tanto assim no jogo, né? Calma aí. Né? Mas a gente podia ter claramente uma semaninha de 6 pontos e ficar a 7, isso que eu queria dizer. Ficar a 7 da zona de rebaixamento. Ficamos a 5, enfim, que não é ruim também, pô. Tá tranquila a situação. Não é? Tem gente que tá sofrendo muito mais que a gente. Não é? Conforme ela falou, a hora que conseguimos fazer o gol, que a gente nem fez o gol, os caras fizeram pra gente, mas tá valendo, gol contra. O time dele sentiu muito. Podia ter aproveitado ali aquele momento pra jogar com calma, mas jogar com força e fazer o segundo e já dar uma respirada no jogo. Mas não. Esse time não tem essa ambição, né? E isso é uma coisa triste de ver. Não fez quando podia, dançou, né? Agora, em relação ao lance do pênalti em si, quando eu vi o lance no tempo real, eu achei que foi pênalti. Quando eu vi no replay, eu achei que não foi pênalti, mas que dava margem pra ser pênalti. Porque o Bruno Mendes, ele não deu carrinho, ele botou o pé no chão. E o cara chutou o pé dele. Então o Bruno Mendes eu achei que ele foi besta. Ele não quis fazer o pênalti, pra mim, eu acho que ele nem chegou a efetivamente fazer o pênalti, mas deu margem. O VAR chamou, o juiz achou que era pênalti e deu, e dançou. 2 pontinhos jogados no lixo, uma pena. O Corinthians fez um primeiro tempo que a gente não costumou ver muito esse ano. Jogou bem, marcou pressão, tava com volume no primeiro encano, tava com volume de jogo no campo do adversário, né? Não no nosso. E aí, assim, o Corinthians fez um gol contra, que a gente viu aqui, um achado, né? O Corinthians estava até merecendo no primeiro tempo.
E depois o Corinthians fez aquilo que o Corinthians faz sempre, não importa quem é o técnico, nada. O Corinthians recua demais, dá margem para o adversário. Nós fizemos isso contra o Fluminense agora, só para pegar recente. Nós fizemos isso contra o Cuiabá. O Corinthians por si só já recua. E aí deu espaço. E nesse espaço, a gente pode aqui, que nem a Ana falou, discutir se foi pênalti ou não, mas o juiz deu, o cara bateu e fez. Mas o problema é que o Corinthians tá sem confiança, tá sem dinâmica de jogo. Eu sei que o Mano acabou de chegar, né? Não dá para ficar falando muito. Eu sou uma pessoa que gosta de esperar pelo menos aí uns 8, 10 jogos do técnico pra gente poder ver um resultado. Mas a gente não consegue ver isso no Corinthians. O Corinthians perdeu, né? 4 pontos bobos contra o América e agora contra o Santos. Agora vai ter que melhorar muito para conquistar esses pontos que a gente perdeu nessas próximas partidas. Eu acho que o resultado foi ruim porque a gente vinha merecendo a vitória, inclusive o Corinthians acho que merecia um resultado melhor essa noite, mas assim, pensando no campeonato e na tabela, enfim, como a gente ganhou o outro jogo fora de casa, e que lá a gente talvez não merecesse, porque na verdade nenhum dos dois fez por merecer, né, o jogo contra o Cuiabá, acaba compensando de uma certa forma. Dudu lembrou do jogo contra o América, não compensa, claro, agora com esse resultado, o jogo passado contra o time mineiro. Não sei se foi o Mano que fez tantas alterações erradas como a Ana falou, mas a verdade é que os reservas entram mal com o Mano Menezes. Tem sido uma constante assim, no trabalho dele, nesse curto trabalho até agora dele, né? O Corinthians, um elenco já mais velho, é a certeza que vai ter que fazer alterações quando o jogo começa a ficar mais corrido, mais pegado, né? E não esquecer que a gente tem o link, pode estar em cima, embaixo, do lado, da caneca que o Dudu vai mostrar aí. Olha lá a caneca bonitona. E a camiseta da Irmandade Corintiana, que o Gui tá mostrando, lembrando que ela é unissex, né? E como diz o Gibson, o algodão é bom, pode lavar, tudo, não tem perigo. Gostoso, não pinica, gostoso. Pode comprar que é legal. E vamos espalhar a Irmandade, né? Porque a gente tá sofrendo aí tanto quanto vocês, vamos sofrer todo mundo junto. É isso aí, meus amigos. Link do Mercado Livre, entrega segura, garantida, entrega feita, não pessoalmente, né? Mas ele leva para os Correios o nosso amigo Marcelão, que faz aí, cuida do nosso almoxerifado, Gibson. Olha que chique, temos um almoxerifado. E das nossas encomendas aí. Link seguro, entrega garantida aí pelo Mercado Livre. Enfim, olhando para os dois resultados, Ana, o que você... Você consegue ver alguma coisa de positiva nos dois jogos, assim? O Gil fez 2 bons jogos, né? Eu acho que o Gil vem numa crescente aí nos últimos jogos, tem participado bem no ataque. Eu acho que o Yuri Alberto tem sido mais participativo no jogo. Apesar de hoje não ter feito uma grande partida, mas eu acho que ele fez uma boa partida contra o Cuiabá. E consigo ver uma melhor, pelo menos também no jogo contra o Cuiabá, um Corinthians um pouco mais compacto. Um meio de campo mais compacto ali com o Vera, com o Juliano, com o Maicon. Mas o Corinthians, de novo, sofre quando um dessa ponta sai, né? Parece que, como você falou, é muito bem entrosado ali no time titular. Mas, por exemplo, já me preocupa a falta do Fausto Vera pro próximo jogo. Porque eu não acho que o Moscardo, por exemplo, tem a mesma dinâmica do Fausto Vera. Eu acho que de positivo, quem entrou, quem tá tendo mais oportunidade com o Mano e tá jogando bem é o Juliano. Principalmente jogando pelo lado direito. A gente sabe que ele cansa tudo, mas ele tá se dispondo, ele tá jogando melhor do que ele havia jogando antes. Então, e ele se encaixou, acho que bem lá no meio de campo, principalmente com essa evolução do Michael também, né? E eu também concordo um pouco com o que a Ana falou. Eu acho o Yuri que ele tá sendo participativo, mas, coitado, ele tá sendo culpa de um esquema, né? Ele corre muito, se desgasta muito, e quando a gente precisa que ele chegue inteiro para chutar uma bola, ele já tá cansado porque corre errado, porque o esquema do time não tá ajudando ele. Pelo menos nesse ponto aí, o Juliano é o ponto positivo nessas últimas partidas aí do Corinthians, e hoje saiu, mas eu acho que ele fez uma boa partida, foi até eleito o craque da Irmandade. Assim, fora os jogadores que a Ana e o Dudu já mencionaram, né? Até o tio Chico acho que tá jogando melhor. Assim, dentro das limitações dele e da idade dele, enfim. Eu acho que o time tá um pouco mais arrumado, mas tá faltando ímpeto, tá faltando vontade no time. Isso é o que me pega ainda. E o Dudu falou uma coisa importante. O Yuri fica lá, mas ele fica numa posição... O primeiro tempo hoje, quase o primeiro tempo inteiro, ele tá jogando na lateral direita, colado na linha da lateral. Não é a posição do cara tá ali. Assim, fica difícil, né?
E quando tem chance lá na frente, o time perde, enfim. Então isso que precisa melhorar essa pontaria, cara. Eu acho que hoje o time foi bem, Gibson. Acho que nesse quesito a gente fez o goleiro deles trabalhar bastante e o Cássio de verdade trabalhou quase nada a partida inteira, né? E eu acho que nesse sentido o time foi melhor. Assim, foi melhor. Não, eu acho que o goleiro deles foi bem. Acho que também tem que dar mérito aí. O cara fechou o gol e tal. Enfim, não é? É bom goleiro, né? Podia ter feito. João Paulo é bom goleiro. Enfim, eu vejo o Yuri Alberto mais participativo e acho interessante ele cair mais pra direita. Acho um pouco exagero você falar que ele joga colado lá, mas realmente ele tem caído mais pra direita e o Romero fazendo mais à esquerda. O Romero, aqui eu vou... Só falei mal do Romero inteiro. O Romero tá mostrando um futebol melhor, tá sendo mais interessante. Acho que aí vem um pouco do Mano, mas vem um pouco também do Romero. E a falta de competição também, porque não é que ele tá jogando bem, mas também tá sendo espetacular, não. Eu acho que o grande destaque que o Mano trouxe do túmulo aí, né, já que é um especial de Dia das Bruxas, ele reavivou aí, foi o Juliano. O Juliano que pra mim, ele é o principal jogador do Mano Menezes nesse curto período. Fazendo o meio campo girar, chegando, chutando em gol, enfim, fazendo gol. E sendo muito importante pro Corinthians. Um jogador que uns podcasts atrás, quando a gente fez aquele Fica ou Vaza, de 13 pessoas, 10 falaram pra ele vazar. Eu não sei de vocês, mas a minha percepção é que já começou a mudar. Se o Mano conseguir encaixar esse esquema direito com ele, assim, pra mim agora ele fica, né? Eu não queria defender o Yuri Alberto, mas na última coletiva o Mano falou que gostaria que ele fizesse exatamente isso. Que ele ficasse na direita e fizesse o facão pra receber essa bola em profundidade. Então, se ele tá realmente na direita, ele tá obedecendo o que o técnico pediu. Agora, só uma pena que o Mano não tá conseguindo fazer a molecada jogar bem, né? O Moscardo e o Wesley, principalmente, caíram muito de qualidade com o Mano, né? Mas será que foi o Mano? Enfim, eu não vejo... O Moscardo caiu bastante o futebol dele, né? Um garoto, 17 anos, jogou 2 partidas, o pessoal tava falando que ele tava vendido pra Europa e tal, obviamente sentiu, né? E o Wesley também, enfim, teve chances, o Pedro teve chances, enfim, acho que ele tá dando chances. Hoje, tô queimando a língua aqui, hoje o Romero é o titular. Ele é o que entrou melhor, né? É o que entrou melhor. E também é o que mais ajuda o Fábio Santos. A gente tava tomando muito gol, muita bola nas costas do lado esquerdo. E isso, com a dupla ali, Romero e Fábio Santos, acabou resolvendo um pouco. E se você tentar olhar o lado positivo, nessa semana a gente levou só um gol, né? De pênalti. E até o Romero fez gol, né? Se for assim também. Mas vamos lá, meus amigos. Chegou o momento do terror, o momento do Dia das Bruxas aí, nesse final de outubro. Não foi às 6h30 o momento do terror? Que era o jogo do Corinthians? Esse jogo nem foi tão terror assim, vai, Dudu. Não exagera. Esse jogo até que... verdade. O resultado foi desagradável, deixou aquele gosto amargo, aquele filme agridoce, né? Digamos assim. Mas o futebol não foi tão do terror assim, né? Como foi o ano. E, aliás, é o que a gente vai discutir aqui. Porque a gente vai escolher a bruxa do ano, o fantasma do ano, a maldição do ano e o Frankenstein do ano. E é isso, é desse ano. Em outros especiais a gente falava quem foi da história, o pior esse, o pior aquele. A gente trazia traumas antigos, qual foi o pior jogo da sua memória, enfim, eu fazia um pouco isso. Mas esse ano tá tão cheio de coisa ruim que vamos ficar só nesse ano, que já tá bom e tá até fácil achar bruxa e fantasma e maldição. Tem pra todo mundo, tem pra todo lado aqui. Vamos começar então com você, Ana. Quem é a sua bruxa do ano? Ó, eu vou deixar bem claro que eu só escolhi a bruxa do ano porque falaram que não podia ser a Leila. Porque pra mim a Leila é a bruxa do ano, mas como não pode ser... Aqui a gente discute o Corinthians, né? Sim, mas ela é uma bruxa brasileira, né? Uma bruxa universal. Mas como não pode ser ela, eu escolhi o Zenit, né? Porque não foi em João e Maria que a bruxa sequestra as crianças, tudo. Então, o Zenit veio aqui, roubou toda a nossa base e levou pra eles lá, né? Mantuan... Duqueiroz, Robert Renan, o Pedro também vai o ano que vem, só não foi ainda porque não tem, quer dizer, roubou todas as nossas crianças, né, e nem deu doce pra gente, pra falar a verdade, né, ficou com o Yuri Alberto, agora que tá tudo bem, a gente tá elogiando o esforço dele, mas não é assim, pelo que eles levaram, né, então eu elegi a bruxa do ano, o Zenit, porque roubou nossas crianças. A minha bruxa do ano, eu fico com um fracasso no Paulista
na Copa, no Brasileiro, na Libertadores, desculpa, e no Brasileiro, né? Porque com o nosso fracasso no Campeonato Paulista, que a gente até meio que conseguiu a classificação no grupo com sobra, não fizemos testes, era só o time titular, e aí quando a gente precisou não tinha, né, o principal jogador estava machucado, o brasileiro agora, né, a gente foi dando oportunidade para outras situações aí, talvez não pegar nenhuma Sul-Americana, o que é um absurdo, que é um fracasso total pro Corinthians, e a Libertadores, né, que foi pela segunda vez aí, mas tinha sido a primeira participação nossa na Libertadores, que a gente não conseguiu nem passar para a segunda fase. Então foi um ano bem repleto de fracassos aí do Corinthians, repleto de bruxa solta. E você, Gibson, a sua bruxa do ano? Bruxa do Ilho! Nosso presida. A bruxa é o do Ilho, cara. A bruxa é que tá ali agora, tipo, dando susto, todo mundo fazendo umas coisas que ninguém entende. Você fala, meu, que porra é essa que tá acontecendo? Com exceção do aspecto financeiro que ele tá mandando bem, o resto é qualquer nota. Assim, né? Tipo, é abaixo da crítica. Dentro enfim, a gente vai falar sobre mais 3 itens, daqui a pouco a gente vai falar do especial do Halloween, mas eu vou abrir com o do Ilho. É isso então. E a minha bruxa do ano é o condenado lá. O condenado porque a bruxa tem essa coisa de enfeitiçar, né, as suas vítimas. E ele enfeitiçou ali não só o Duílio, com um papinho que o Duílio meio que se deixou também, né? Deixa aqui que eu vou... Mas principalmente o elenco do futebol masculino, provocando aí essa cisão entre o masculino e o feminino, que a gente tava feliz da vida, tranquilo. E ele ali jogou ali um feitiço enfeitiçando nossos jogadores do futebol masculino e provocando essa divisão no Corinthians. Só para falar que você falou da cisão, até um jornalista que eu não sei o nome perguntou pro Juliano sobre o campeonato, sobre a Libertadores que o Corinthians tinha ganho. E apesar deles não terem se manifestado nas redes sociais, né? O Juliano falou que todos se reuniram na concentração, todos assistiram o jogo das meninas e todos ficaram contentes. Depois a Tamires repostou essa entrevista do Juliano. Então talvez aí, com o tempo, tenha uma nova aproximação entre o time masculino e feminino. Vamos lá, então, começa você, Dudu, o fantasma do ano. Para mim, o fantasma do ano também foram 2, né? O Corinthians pensando que poderia ganhar o título da Copa do Brasil e o título da Sul-Americana. Priorizou a Copa do Brasil, praticamente passar todas as fases nos pênaltis, e aí, não deu para ganhar a Copa do Brasil, mas estamos na Sul-Americana, dá para ganhar a Sul-Americana. Na semifinal, fizemos um jogo muito fraco aqui em casa e tomamos um baile lá no Nordeste. Então, ficou isso aí, né? Ficaram esses fantasmas aí que a gente achou que poderia ganhar 2 títulos, 2 Copas, e ficamos na semifinal nas 2. Olha, o fantasma que assombra a gente agora é o Andrés e sua dívida que ele deixou pra gente, né? Aquela dívida gigantesca que faz essa sombra gigante no Corinthians e, enfim, impede contratações mais decentes, trazer técnicos mais decentes, impede basicamente que o time volte a assumir uma posição de liderança ali no futebol brasileiro. Então o Andrés, essa dívida que ele deixou pra gente ali, é o fantasminha que tá ali, nossa, atrás da gente, atazanando ali direto. Pra mim é um fantasma que eu nunca poderia imaginar em janeiro e fevereiro de 2023, que nós seríamos assombrados pelo fantasma do rebaixamento. Fantasma continua aí, eu acho que agora tem uma menor possibilidade de acontecer esse fantasma, mas ainda tem possibilidade de acontecer. Um time que foi 4º colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado, finalista da Copa do Brasil, né? Imaginar que ia fazer uma campanha tão pífia esse ano, mantendo seus principais jogadores, não é que foi que nem 2016 que teve aquela saída de 7, 8 jogadores. Não. Mantendo os principais jogadores pelo menos de um ano para o outro, né? Perdeu só o Roger Guedes e a gente... mais uma vez, perto da zona do rebaixamento. Para mim, isso aí é inconcebível. Muito também acontece isso por causa do fantasma que o Gibson falou. Realmente é um fantasma aí que assustou a gente, está assustando ainda a gente esse ano. E o meu fantasma é o Roger Guedes, né? Ele saiu e deixou um vazio ali enorme no Corinthians. O Corinthians sente falta, é aquele fantasma... camarada, digamos assim, né? Porque ele fez o bem enquanto esteve aqui, mas depois desapareceu, escafedeu e tá fazendo uma falta enorme pro Corinthians, no ataque do Corinthians.
Ele é que vinha fazendo a diferença na maior parte do ano. Enfim, a sua saída deixou o que era ruim do Corinthians pior ainda. E Gibson, a sua maldição de 2023. Quem é a sua maldição de 2023? A maldição que ronda a gente, rondava, continua rondando e ameaça continuar rondando ano que vem, é renovação e transparência, bicho. Já deu. Já foi. Obrigado. Tchau por serviços prestados, mas nos últimos anos foi uma lástima, né? Não tem mais clima pra continuar e tá arrastando a gente, cara, sabe? Tamo preso no buraco. Tá na hora de girar a chavinha. Não que a alternativa seja... Ninguém aqui tá elogiando a alternativa, mas a situação é triste agora. É triste mesmo. E sua maldição, Ana, qual é? É a incompetência do Corinthians contratar esse ano. Impressionante. Contratou pouco e mal. Pouco e mal. Trouxeram quem? Bidu, que faz a gente ter saudade do Fábio Santos quando joga. Trouxeram o Rojas, que era o substituto do Renato Augusto, mas tinham esquecido de completar a frase que era no departamento médico e não em campo, né? O Romero, que agora começou a jogar bola, mas hoje é novembro, precisa avisar que o campeonato, que o ano começa em janeiro, né? E o Veríssimo, que pra mim é a melhor contratação, mas é uma contratação com tempo, né? Não é uma contratação. É um empréstimo por um ano, né? Que a gente sabe que não vai ficar com o jogador. A maldição pra mim é a incompetência de se contratar jogador. Eu acho que, apesar de tudo, né, o Corinthians já passou por muitas maldições, né, em 2023, mas a minha ainda é preocupante, porque é agora no final de novembro, que são as eleições presidenciais do Corinthians, né? A gente tem a chapa que está aí no poder há muito tempo, com um candidato que não sabe nada do Corinthians, e a gente tem a oposição com outro candidato que talvez saiba 0, alguma coisa a mais que o candidato que tem. A gente brincou aqui que tem gente que tá achando ruim os presidentes que tem. Nós estamos achando ruim o que nós temos e aqueles que nós vamos ter ainda, né? Porque são 3 anos complicadíssimos, né? Eu fico com essas eleições presidenciais, porque, olha, fortes emoções, né? Ou como diria um grande narrador aí, haja coração pro dia 25 de novembro. Essa maldição aí é terrível, viu, Dudu? Essa maldição. Enfim, no final, todas envolvendo a diretoria, né? E a minha maldição também, né? Já tantos anos sem ganhar títulos, né? O Corinthians que vinha numa toada relativamente tranquila, né? Ganhando títulos. Era um paulista, mas estávamos ganhando, né? Já são aí alguns anos sem ganhar título do William Bundão aí se tornando, dos últimos anos, e vários anos aí, o primeiro que não ganha, não levanta uma taça. Enfim, eu espero que essa minha maldição termine logo aí, o Corinthians consiga voltar a ganhar um campeonato agora só no ano que vem, né? E vamos lá, Gibson, pra terminar, o seu Frankenstein de 2023. Pô, adivinha quem é o Frankenstein, cara? Se a bruxa é o Duílio, né? Se a fantasma é o Andrés e a maldição é a renovação, Frankenstein é o André Negão, porra. Os caras inventaram ele ali, bicho. É um juntado ali pra botar um cara pra ter uma continuação da chapa, que é um cara que nunca fez nada lá dentro, é um Zé Ninguém, que mal consegue falar português, enfim. Enfim, o Frankenstein é esse, bicho. Inventaram ali, postaram tipo um post que botaram ele, um cara de mentira que botaram ele só pra continuar. Alguém acha que o André Negão vai ser o presidente? Se ele ganhar, aquele que vai tomar alguma decisão, o cara é incapaz, bicho. Você vê o cara conversando, não dá pra... Não fala Lé com Cré. Mas, com sorte, a gente vai se livrar desse Frankenstein logo mais. Tá aí a eleição logo mais aí, realmente, pra acontecer nosso Frankenstein. E você, Dudu, quem é o seu Frankenstein de 2023? Eu vou falar um jogador que a Ana já citou aí, porque pra mim é o Rojas, né? Foi contratado de graça, né, entre aspas, porque não precisou pagar pro clube, porque a gente não tem dinheiro. Mas veio com uma grande esperança aqui, com o nome, a gente sabia, fez bons jogos no Racing. Fez uma partida espetacular, a estreia dele contra o América Mineiro, e não fez mais nada. Parece que ele foi juntado para essa partida contra o América Mineiro e depois as coisas foram caindo, né? Frankenstein, as coisas, né, foram caindo dele, a perna foi caindo, o braço, a costura foi saindo, porque não fez mais nada. Foi feito um contrato longo, mas se é para ficar no banco machucado ou para entrar aos 30 e poucos, 35 do segundo tempo, acho que foi uma grande bobagem que o Corinthians fez.
O meu Frankenstein é o Lázaro, né? Que foi um técnico criado pelo Duílio e sua trupe, né? Numa dor de cotovelo dele, de que ele tinha sido enganado pelo técnico português, que ele achou que era amigo, né? Não sei quem que faz amizade nesse ramo, mas ele, como um grande gol de cotovelo, em vez de buscar um técnico, né, no mercado que teria tempo para fazer uma grande pré-temporada, porque teve a Copa do Mundo, tudo isso, não, ele criou um técnico que só se perdeu tempo e que no final ficou um monstro, porque quando teve que sair, a gente já estava com 2-0 contra no Remo, já tinha perdido uma em casa na Libertadores, já tinha desclassificado o Paulista, e aí veio aquela série de bobagens que a diretoria fez que a gente não precisa falar. Então, pra mim, o monstro ali do Corinthians foi ali no começo do ano, porque se tivesse começado com um técnico decente, eu acho que o nosso ano teria sido outro, como a gente mostrou o ano passado com o mesmo elenco, praticamente. Pra mim, o Frankenstein, porque tem essa coisa, Frankenstein é o médico, né? É o criador, não é a criatura. A criatura é o monstro e a gente chama de Frankenstein porque quem criou foi o doutor Frankenstein. Nesse sentido, o criador do monstro que estamos vendo é o Duílio Mundão, né? Pra mim, ele que é o Frankenstein de 2023. Ele que juntou esse monte de catado, de morto, pra transformar esse Corinthians e é um monstro, quer dizer, a gente sem cérebro, mancando da direita, chutando mal de esquerda. Eu acho que ele acertou um braço ali, que é o do Cássio. O resto, só erros aí do Duílio, que é o criador, o Frankenstein. Pra mim, o Frankenstein de 2023. Mas enfim, vamos pensar nas partidas dessa semana. Os 2 próximos jogos do Corinthians. Quarta-feira, 7 da noite, contra o Atlético Paranaense em casa. O Atlético é o atual 7º colocado do campeonato. Vai jogar sem o Fausto e sem o Fábio Santos, né? Tem mais algum que levou 3º amarelo? Não, que só esses levou um monte de amarelo no final do jogo lá. Só esses 2, né? E depois, no domingo, a gente tem o Bragantino, o Red Bull Bragantino, 4 da tarde, fora de casa, que é o atual terceiro colocado do campeonato, fazendo um campeonato muito bom. E eu só queria lembrar que no primeiro turno, contra esses 2 adversários, nós levamos 2 derrotas, né? Não ganhamos nada e no primeiro turno. O que você acha que vai acontecer nesse segundo turno, Ana? Eu acredito numa vitória contra o Atlético Paranaense, um empate contra o Bragantino. Na tal circunstância, eu acho ótimo. Se a gente conseguir os 3 pontos aqui contra o Atlético Paranaense, olha, já digamos que é 90% aí, 85%, 90% bem encaminhado. Eu espero que a gente possa fazer esses 4 pontos aí, vou ficar bastante feliz também. Olha, eu acho que vai ser encrenca, pela seguinte razão, tem aquela coisa pra mim do momento do campeonato que eu sempre falo, e os 2 times estão num momento legal. O Atlético Paranaense não perde 5 jogos, e o Bragantino tá lá na frente também, tá num momento muito bom. Perdeu uma partida agora, mas, assim, tá com futebol sobrando. Perto da gente, então, nem se fala, né? Então, assim, se for 2 empatinhos, acho que eu já tô saindo feliz da semana, viu? O importante, meus amigos, a gente não tá lutando mais por nada, né? Essa é que é a verdade. A gente tá lutando pra não ficar no Z4. Não estamos, conseguimos nos afastar um pouco mais. E a ideia dessa próxima semana é continuar nesse trabalho pra gente ter um 2024, pelo menos na primeira divisão e mais tranquilo. 4 pontos seria o ideal, assim, né? Mas 2 também tá valendo. Acho que o importante, e eu sempre vou lembrar de 2007, é o Corinthians pontuar. Em 2007, quando caímos, né, o Corinthians ficou 5, 6 rodadas sem pontuar, sem fazer um ponto sequer. E aí que a gente se ferrou, porque aí caiu a confiança, enfim, o elenco todo foi por água abaixo e a campanha também. Então é importante o Corinthians somar pontos nas próximas, e começar a ser um adversário difícil de ser batido, mesmo que seja com empates. Não, mas é difícil ganhar do Corinthians. Acho que o importante é isso, a gente se tornar um adversário mais chato de ser batido, como estava sendo com o Luxemburgo, muito facilmente batido, né? Mas tem uma coisa, né, Gui, que é bom frisar, o Corinthians só tem mais vitórias no campeonato que o América e que o Curitiba. Vitórias é o primeiro critério de desempate. A gente empatando 1, eles ganhando 2, eles chegam na gente e nós vamos ficar com 2, 3 vitórias a menos.
Corinthians não dá pra ter isso. Você não pode pensar o Corinthians fechando o Campeonato Brasileiro aí com 10, 11 vitórias, escapando, mas é extremamente vergonhoso. Eles têm jogo entre eles também, né? Tem Santos e Goiás, eles têm jogo entre eles, nem todo mundo consegue pontuar ao mesmo tempo. Você falou assim, que você espera que pelo menos o Corinthians se torne um time difícil a ser batido. Curiosamente, a gente também tá 5 rodadas agora sem perder no Brasileiro. Só a gente e o Atlético Paranaense não perderam nas últimas 5 rodadas. Todos os times perderam algum jogo nas últimas 5 rodadas. Então tá sendo mais chato de ganhar da gente. A gente pode não ganhar, a gente empata pra caralho. Ganhou um jogo nesses 5 e empatou 4. Entrega umas vitórias besta, que nem hoje. Mas não estamos perdendo, né? Os únicos 2 times que não perderam nas últimas 5 rodadas, aliás, o que vai desempatar isso aí, a menos que tenha empate, claro, de novo, é com o Atlético Paranaense nessa quarta-feira. E Ana, vamos falar das meninas que agora elas vão voltar a jogar, isso? Isso, essa semana ainda tem mais um jogo da Seleção Brasileira, né? Onde tem muitas jogadoras do Corinthians, mas o Corinthians volta a parte que ficou, já voltou a treinar, elas tiveram 4 dias de folga depois que chegaram da Colômbia, e já voltou a treinar essa parte. O Corinthians volta a jogar dia 4 de novembro, uma semifinal do Campeonato Paulista contra o time de verde. Lembrar que fizeram várias provocações, né, jogadoras do Palmeiras contra o Corinthians, né, por causa que eles querem a revanche nesse jogo, ofendendo a torcida corintiana, inclusive. Então eu espero que seja mais... Depois da derrota da Libertadores, elas fizeram provocação ainda? Isso, estão provocando, chamando para esse jogo, como se fosse uma vingança, chamando a gente de gambá. Eu espero que o Corinthians volte bem para ganhar desse time aí de novo, que acha que é alguma coisa, mas nunca ganhou só uma vez que o Corinthians estava cheio de lesão a Libertadores, e porque o Corinthians não conseguiu competir. O resto não ganharam nada, em mata-mata nunca ganharam da gente. Então, lembrando, dia 4 de novembro, lá no Chiqueiro, né? E dia 12... Vai ser em Barueri, né? Eu acho essa partida, não vai? Ou não? Eu vim em Jundiaí. Jundiaí. E dia 12, então, o Corinthians, mas a gente fala mais pra frente, o Corinthians vai fazer o jogo na Arena, já confirmado, dia 12 às 11 da manhã. Mas ainda não começou a vender ingresso. Mas legal que já tá confirmado aí que é a partida decisiva dessa semifinal, né? Do Paulista. Sim. Importante demais aí pras meninas, até pra gente começar a sair do vácuo deixado pelo Arthur Elias, né? Quem é o auxiliar dele que vai estar comandando o Corinthians? Vocês sabem o nome? Olha, o auxiliar é Rodrigo Iglesias e o primeiro jogo é no Jaime Sintra, em Jundiaí. Os 2 jogos, né, das semifinais, um é sábado, que nem a Ana falou, lá em Jundiaí, às 11 da manhã, e o jogo da volta é domingo, no dia 12, na Neoquímica Arena, mas também às 11 da manhã. Nós vamos falar mais dos jogos, né, do primeiro, que já vai ter acontecido no próximo podcast, mas só para lembrar o pessoal aí que vai ser importante. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 360, hein? Quem diria, Gibson? 360, episódio especial de Halloween. E lembra nossas redes sociais aí que a gente perdeu uma aí, tá um fantasma, enfim, também teve uma maldição volta, aí. Vai na zona, né? Mas tudo bem, estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitch. Temos também o Facebook, o Instagram e o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok, todas elas Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter, que agora é o X, que é Irmandade Timão. E temos aí, não esqueça, a nossa canequinha aí, nossa camiseta, tudo coisa bacana, coisa fina, ajude a divulgar a Irmandade Corintiana lá no Mercado Livre, preço de custo, baratinho, qualquer um pode ter isso aí. Manda bala. É isso aí, Ana, e na semana que vem estaremos de volta? Às 7 da noite, né? Porque, graças a Deus, o Corinthians não joga mais 6h30. É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação. Esperamos vocês todos de volta na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E o Arthur Elias já ganhou a primeira, hein, Ana? Ah, fácil, né? Você viu o segundo tempo? Só deu Brasil.